Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do canal Assessor Outlier. E hoje a gente vai falar sobre não seja um assessor de investimentos. Então, espero que eu tenha despertado o interesse e a tua curiosidade em relação a esse tema, já que tu está flertando com o mercado financeiro, tem interesse em trabalhar nesse mercado que, por sinal, remunera muito bem. E eu vou falar um pouquinho mais sobre as profissões, desafios, como foi a minha história. E no final desse vídeo eu vou te fazer uma oferta. Então fica até o final, porque eu tenho uma oferta irresistível como bônus para tu que vai me acompanhar até o final do vídeo. Então seja muito bem-vindo, vamos acompanhar o canal. Aqui a gente vai estar falando sobre a profissão da assessoria de investimentos. Então a gente vai falar de mentalidade, escritórios, corretora, desafios no cenário macroeconômico. Inclusive, eu vou lançar nos próximos dias um vídeo falando como vai ser o futuro da assessoria, como as corretoras estão se portando em relação à nova instrução da CVM que fala sobre o fim da exclusividade do assessor de investimentos. Então é um episódio que vai estar bem legal. Por isso, eu vou te pedir para se inscrever no canal para acompanhar mais de perto todos os conteúdos que a gente vai estar postando aqui dentro, para que tu seja o primeiro a receber essa notificação e saia na frente de toda a concorrência. Também já vou te pedir para dar um like e comentar caso surja alguma dúvida. Então o teu comentário ele é muito importante para que eu olhe os comentários e produza novos conteúdos. Então ajuda o amigo porque eu estou aqui me esforçando ao máximo para te ajudar também. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Além das profissões, a gente vai falar também de captação de clientes e relacionamento, o que é muito importante, né? No funil da assessoria, imagina que o teu principal desafio diário praticamente vai ser captar clientes. Então, uma vez que tu captou o cliente, tu vai fazer relacionamento com ele. Vai fazer o relacionamento, vai perguntar como que ele está, vai fazer reunião de acompanhamento de carteira, depois vai oferecer produtos para alocar na carteira do cliente. E o fim da vida do cliente na tua carteira, se acontecer, é o churn, é a saída dele. E a gente também vai falar sobre isso, porque o churn ele é muito importante. Muitos assessores não mapeiam, ficam até de cara. Eu fiz, inclusive, uma pesquisa sobre churn e saída de clientes. E nessa pesquisa, eu fiquei bem surpreso, porque um terço, tá? É muita coisa. Um terço dos meus seguidores responderam que eles ficam bravos se eles tomam churn de cliente. Então, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Será que eles não fazem nada em relação a isso? Estão tomando churn, simplesmente ficam bravos e não tem nenhuma atitude? Então, eu vou preparar um conteúdo para falar sobre isso também. Mas vamos lá. Fica aqui no vídeo, já que tu está flertando com o mercado financeiro, eu vou te ajudar a tomar a melhor decisão da tua vida, tá? Porque eu tomei essa decisão em 2019 eu tomei essa decisão e foi a melhor decisão da minha vida. Eu realmente mudei de patamar. Para ter uma ideia, hoje eu falo aqui desse escritório que eu tenho dentro do prédio e nesse mesmo prédio eu tenho um apartamento que eu comprei, é o meu apartamento, é a minha casa. Eu comprei um carro também, eu pude viajar com mais frequência. Eu consigo hoje jantar e almoçar nos lugares que eu quero, que eu escolho a dedo. Então a minha qualidade de vida realmente aumentou. Eu não vou falar aqui que eu sou milionário, que eu conquistei minha independência financeira, como eu vejo os outros falando por aí. Não, não quero me gabar. Eu quero falar para ti, transmitir a mensagem de que eu mudei o patamar da minha vida e que tu pode mudar também. Isso tudo aconteceu graças a essa oportunidade que eu recebi de trabalhar no mercado financeiro e eu sou imensamente grato a essa oportunidade. Por isso que eu estou aqui querendo passar essa mesma oportunidade para ti, para tu que está me assistindo e está me acompanhando aqui no canal. Então só vamos olhar a palavra e a gente já volta. Pronto. Primeiro, vamos lá. Existem diversas profissões, tá? Dentro do mercado financeiro, pode trabalhar como assessor de investimentos, consultor, analista, gestor e N outras profissões. Mas eu vou te dizer que a mais simples de se ingressar no mercado financeiro e uma das mais promissoras é a assessoria. Por quê?
porque praticamente não tem barreira de entrada, a gente não precisa pagar muito, a gente não precisa ficar horas e horas fazendo estudos cansativos. É relativamente simples de passar na prova da certificação da Ancord, é a certificação que a gente precisa para atuar como assessor de investimentos. E existem muitos escritórios, muitas empresas querendo assessores para somar ao time atual. Então, é uma das carreiras mais fáceis de se ingressar no mercado financeiro e muita gente que hoje é analista, é gestor, ingressou como assessor no mercado e depois passou a ser analista ou gestor. Então, por isso, se tu está flertando com alguma dessas profissões, eu recomendo fortemente que tu comece como assessor de investimentos para pegar um aprendizado mínimo ali, entender como se capta clientes e o principal, afiar o machado no quesito comercial. Tu vai lapidar muito o teu comercial. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é que quando a gente tem comercial, a gente consegue crescer muito. E foi por isso que eu tomei essa decisão, tá? Mas antes de passar aqui para baixo, eu vou falar um pouquinho mais da consultoria, que é um pouco diferente em relação à assessoria, e eu vejo que algumas pessoas se confundem com ela. Por quê? A consultoria, ela é um trabalho em que o cliente vai pagar uma taxa fixa para tu atender ele e não vai ter aquele conflito de interesse em relação a produtos, tá? Tu faz simplesmente a captação e o relacionamento. Deu. Tu não precisa vender produtos como é na assessoria. Só que aqui a gente tem um porém. Eu vejo assim que a consultoria ela vai penar um pouquinho ainda a ingressar, a se alavancar no mercado brasileiro. Porque o brasileiro ele tem um problema cultural em relação a pagar aqueles 10%, pagar aquela comissão. Então eu vejo assim um horizonte de 5 a 10 anos para a consultoria engrenar. A gente tem excelentes empresas de consultoria já no Brasil e se tu tem esse interesse forte em se tornar um consultor, vai para cima. Eu tenho inclusive contatos que eu posso te indicar para tu trabalhar em empresas de consultoria, com certeza. Mas aqui o papo de hoje é assessoria, já que eu entendo, eu manjo, como diz o outro, então eu posso passar mais credibilidade para ti. E em relação aos benefícios, eu já trouxe alguns aqui, então o primeiro deles é o de empreender. Se tu tem essa vontade de empreender, né, tu vai estar empreendendo, porque tu trabalha com o teu horário, com o teu tempo. Ao invés de tu colocar dinheiro para abrir um negócio, como eu já fiz, eu tentei abrir um negócio que era uma agência de marketing, eu pagava R$3.000 pela locação da sala lá no Barra Shopping, eu tive que pagar comissionamento de pessoas, eu era o que mais trabalhava e menos dormia e menos recebia. Então eu via o dinheiro entrando no mês, mas via todo aquele passivo saindo e não sobrava nada, ainda tinha que aportar mais dinheiro em cima ali. Foi a época que eu mais perdi dinheiro na minha vida. Então, o grande benefício de se trabalhar como assessor de investimentos é o de empreender apenas com o teu tempo. Hoje em dia, a gente tem muitos escritórios já bem estruturados que conseguem bancar, inclusive, um salário fixo, entre aspas, para nos ajudar ali na empreitada inicial. Então, tu vai estar empreendendo mesmo. Por quê? Porque o horário é flexível, então tu pode trabalhar dependendo do escritório, tá? Tu pode começar às 9, tu pode sair às 6, ou então tem escritórios mais rígidos em relação à disciplina, investimento do tempo. Inclusive, eu sou a favor disso, de trabalhar presencial, trabalhar com horário, ter muita disciplina, porque o meu treinamento foi assim e eu vejo que assim funciona, olhando para a renda extra, né? Olhando a assessoria como renda extra, do tipo, vou trabalhar quando eu quiser, vou começar a trabalhar à tarde. Na minha opinião, isso não funciona, tá? Então, tem a questão do horário flexível como benefício? Tem, mas vamos ignorar ele por hora, tá? Se a gente quiser performar mesmo. E também tem um outro benefício aqui que eu acho maravilhoso. Muita gente não vai gostar disso que eu vou falar, mas na minha opinião é muito bom, que é o seu resultado é o seu esforço. Ou seja, se tu é uma pessoa dedicada, tu tem ambição e tu quer crescer na vida, imprime esforço no teu dia a dia que tu vai ter muito resultado e tu vai mudar o teu patamar de vida. Agora, se tu é uma pessoa que não é muito dedicada, de repente
já tem outras fontes de renda. Por experiência, eu tive assessores no meu time que vinham com essa origem e eles não se deram bem. Então, imprime esforço no teu dia a dia, que o resultado vai ser uma consequência. Eu costumo falar que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então se esforça, vai atrás da máquina, vai fazer dinheiro. E um outro benefício que algumas pessoas não comentam, mas eu acho maravilhoso, é lidar com milionários, ou seja, vai conversar com pessoas com dinheiro. E hoje no Brasil, meu amigo, para tu conversar com uma pessoa que tem mais de R$1 milhão, isso é maravilhoso. Afinal de contas, pessoas que fizeram mais de R$1 milhão no Brasil são realmente diferenciadas. Elas têm algum diferencial por trás. Elas sabem fazer dinheiro, ou são espertas, são inteligentes, e é muito bom conversar com pessoas assim. Me diz com quem tu anda, que eu te direi quem és, não é mesmo? Então, por isso, eu acho esse benefício magnífico. Beleza, já falei aqui para ajudar um amigo, para se inscrever, para ativar notificações, dar aquele like, apenas reforçando. Mas agora tu deve estar te perguntando como escolher um escritório, né? Então eu trouxe esse tópico para cá para te ajudar em relação a isso que eu vejo como uma dificuldade enorme e muita gente errando também quando escolhe um escritório. Por quê? Porque tem dois tipos de escritórios, na minha opinião. Tem o escritório empresa e o escritório cooperativa. O escritório empresa é aquele escritório mais organizado, tem as áreas bem definidas, tem rotina e tem cobrança também. Já o escritório cooperativa, tu vai chegar a hora que tu quiser, não vai ter estrutura, não vai ter organização, não vai ter treinamento. E aí, meu amigo, tu pode te dar mal, tá? Pode ser muito bom se tu for uma pessoa que vem do banco, tem tua carteira, já tem tudo formado, mas, enfim, quer trabalhar a hora que quiser, de onde quiser, daí beleza, tá? É o melhor lugar para ti. E não tenho nada contra isso, tá? Só que o problema é que o público que eu atendo, o público que eu busco atender é o público que não tem networking, não tem berço de ouro, não vem de banco, ou seja, não tem carteira nenhuma e precisa prospectar. Então, se tu tá nessa situação agora, tu tá no lugar certo, porque eu vou te ajudar a escolher o melhor escritório. Inclusive, isso tem muito a ver com a oferta irresistível que eu vou te fazer no final desse vídeo. Então, aguenta aí mais um pouquinho que a gente está quase chegando lá. Antes de chegar lá, eu preciso muito te falar mais duas coisas, tá? Então tá, tu está escolhendo escritório, primeira dica é, procura um escritório bem organizado, que tem áreas de apoio, que tem um gestor presente, não tem aquele gestor que fica dando banda, tá viajando, mal conhece as fortalezas e os defeitos da operação, tá bem por fora. E então procura, pelo amor de Deus, um escritório organizado, senão tu vai te dar muito mal. E o segundo nível da tua decisão, do teu mapa mental, é em relação ao repasse. Às vezes eu vejo aí, ó, tá? Assessor se enganando, pegando um escritório com repasse alto, só que esse escritório não te dá nada de ajuda. Então ele simplesmente te atira para as cobras e eu já ouvi inclusive gestor falando assim: se eu pago o repasse alto para o assessor estar aqui na minha casa, no meu escritório captando cliente, eu quero que ele se vire, quero que ele capte cliente do jeito que der. Então ele não dá nenhum suporte, nada de apoio, zero. E aí o assessor leva muito mais tempo para captar clientes e fazer uma carteira de 100 milhões de reais ou mais. Então é muito complicado mesmo. Por isso, a minha recomendação é, mesmo pegando um escritório com um repasse um pouco mais baixo, tu consegue ter muito mais apoio. Provavelmente esse escritório vai te gerar lead, então tu vai ter uma quantidade enorme de leads para ligar. Ele vai te dar uma base inicial de clientes para tu já estar atendendo, fazer uma gordura inicial em comissionamento. Ele vai ter um especialista de renda variável para te apoiar a fazer algumas alocações, um especialista de renda fixa, um especialista de cenário internacional, de seguro de vida, de previdência. Então, tu é dentro do sistema todo, é como se tu fosse o Sol. Tu tá ali sendo o centro do escritório. E ao redor do Sol tem vários planetinhas, cada um deles é uma estrutura diferente para te ajudar como assessor de investimentos a performar cada vez mais no teu dia a dia. Então, muito cuidado com essa escolha. Se tu tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo ou me chama lá no Instagram, pode me enviar uma mensagem, eu sou muito aberto.
eu vou te ajudar com certeza a solucionar essa dúvida, tá? Eu vejo muitos assessores errando nisso, então toma cuidado porque eu não quero que tu estrague a tua carreira de assessor de investimentos. Vamos lá. Agora eu vou contar um pouquinho mais como eu entrei no mercado, como foi a minha experiência, para que tu possa se identificar. Talvez tu esteja na mesma situação. Então eu vou contar um pouco mais da minha história, beleza? Molhando a palavra mais uma vez. Então, qual que era a minha situação, né? Eu venho de uma cidade pequena, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, sempre trabalhei ali com meu pai, ajudava ele no supermercado, então eu via o meu pai e minha mãe empreendendo, gastando muito dinheiro, dormindo pouco, brigando, se estressando, e isso foi ativando um desejo, um despertar empreendedor dentro da minha cabeça, né? Então, desde cedo eu fui vendo que, empreender é o canal. Aí, o meu pai vendeu o supermercado, depois abriu uma distribuidora de iogurte da Danone. Ele faliu, ele quebrou porque ele teve que investir em caminhão com câmara fria, que era muito caro, em câmara fria também. E os iogurtes que ele vendia não tinham reposição. Então ele entregava para o supermercado e ele não conseguia devolver para a fábrica da Danone aquele iogurte que tinha passado da validade. Então lá no final, quando ele já estava quebrando, eles tiveram que enterrar um caminhão inteiro de iogurte. Tiveram um prejuízo enorme. Daí ele perdeu praticamente todo o dinheiro que ele juntou em 10 anos de supermercado, que tinha dado muito certo. Daí ele foi inventar outra coisa para fazer, né? Ele abriu uma ferragem de materiais de construção no litoral norte gaúcho e está nessa ferragem até hoje. Então ele está relativamente bem, não está tão bem, mas não está mal também, tá? Ok, tá conseguindo trabalhar ali tranquilo. E eu sempre fui muito ambicioso, né? Eu podia ficar na praia, lá com os meus amigos, só que eu não queria isso para minha vida, porque 80% dos meus amigos fumavam, usavam droga pesada. Inclusive tive problema já na família em relação a isso. E lá é muito fácil de se perder porque o ambiente molda a gente. E lá tinha muita gente barra pesada, gente que não queria nada. Hoje a maior parte dos meus amigos não são ninguém na vida. Eles não trabalham, não conquistaram nada ainda. Então eu tive muita dificuldade no início em entender isso, mas sempre procurei fazer as escolhas certas, né? E felizmente tive alguns amigos que me colocaram no eixo, que puderam me dar bons conselhos e um deles foi estudar. Então eu sempre estudei. Já no ensino médio eu fiz ensino técnico de meio ambiente, completei. Eu também estudei no cursinho à noite, então eu e um vizinho, a gente pegava a moto dele e encarava a estrada do mar, que é muito fria, batia muito vento no peito aqui, principalmente no inverno. A gente botava um casacão de couro e jornal por dentro, assim, para não passar vento. E eu dormia muito pouco, porque eu tinha que ir de Atlântida Sul até Osório de ônibus. Isso era 7 da manhã, tinha que estar de pé já com café tomado, para pegar o ônibus, chegar na escola de Osório para estudar. Então eu estudava de manhã, almoçava por lá, daí tinha que fazer o técnico em meio ambiente à tarde e ainda ficar de noite para fazer o cursinho preparatório para vestibular até umas 11 da noite, daí voltar para casa. Então nesse meio tempo, ou eu ficava lá no cursinho ou eu voltava para depois pegar carona de moto com esse meu amigo. Então era falta de tempo extrema, sabe? E nos intervalos eu tinha que achar algum tempo para fazer os temas de casa, né? Fazer aquele exercício prático, aquelas simulações para passar no vestibular. Então eu estudei, ralei. Na época eu namorava, eu ia para casa da minha namorada e eu só estudava, levava as apostilas, ela já estava braba comigo. A gente até se separou depois, não deu certo, né, por causa disso. E outros motivos que eu não vou contar aqui. Mas no fim deu tudo certo. Então eu passei no vestibular em 2 federais. Uma delas foi a Federal de Santa Maria, aqui do Rio Grande do Sul. E depois vi a notícia da aprovação do vestibular da URGS, a federal mesmo, de Porto Alegre. Então eu fiz essa faculdade em Engenharia de Controle e Automação. Foi barra pesadíssima, foram 6 anos e meio estudando, virando várias noites com meus colegas para estudar, fazer simulado. Reprovei várias vezes, eu reprovei de 7 a 8 cadeiras, então foi bem difícil para mim.
Mesmo assim, ainda me formei em 6 anos e meio, que é um tempo bom para engenharia, por incrível que pareça. E na minha turma, para vocês terem uma ideia, entraram 33 colegas e só 6 se formaram no meu ano. Sendo que desses 6, uns 3 ou 4 eram veteranos, ou seja, eram pessoas de outras turmas, de 2010, 11, 12. Então, a história é muito louca. Nesse meio tempo, onde que eu quero chegar, né? Nesse meio tempo, eu estava precisando de dinheiro, então eu fazia uma bolsa na faculdade para trabalhar. Eu ganhava R$ 400 por mês, era muito pouco. Mas depois, felizmente, eu consegui entrar na Estil Ferramentas Motorizadas, uma indústria. Então eu fiz estágio lá. Com o dinheiro do estágio que eu economizei, eu fiz um mochilão para a Europa. Então eu fiquei um mês lá na Europa, se eu não me engano. E a gente visitou 15 países. Fui com 2 amigos de infância. Mas foi bem sofrido. A gente dormia na rua, a gente comia besteira, a gente economizava muito, porque eu não tinha dinheiro na época, né? E daí eu cheguei a um ponto de reflexão lá na Estil, que era, cara, todo mundo que faz dinheiro aqui, que é gerente, é diretor, é vice-presidente ou presidente, tem muito tempo de casa. E eles tinham uma filosofia que era, para se tornar presidente da empresa, tu precisa passar por várias crises de mercado. E as crises não acontecem todos os anos, acontecem de 5 a 10 anos, né? Então, poxa, eu vou levar 20 anos, 25, 30 anos para crescer aqui nessa empresa e então ganhar um salário bom. E com isso eu comecei a ficar desmotivado e comecei a pensar, pô, será que não existe algum caminho um pouco mais curto para ganhar dinheiro? Aí eu pedi demissão, né? Eu estava desmotivado, me desliguei. 2, 3 meses depois comecei a trabalhar na Agibank, que é uma empresa financeira, né? Eles liberam crédito consignado, crédito INSS para pessoas de baixa renda. Então eu trabalhei na parte de inteligência comercial e ali me despertou um gatilho que foi o gatilho do meu gerente da época, né? O meu gerente, ele era super novo, ele tinha 28 anos de idade e eu notei que ele já era gerente, ganhava bem e tinha uma desenvoltura política muito boa. Ou seja, ele desenvolveu habilidades comerciais que fizeram ele ter a parte técnica boa, mas o comercial ele aflorava e se destacava muito. Então eu pensei, pô, eu preciso melhorar a minha habilidade comercial. Senão, não importa o que eu faça, eu não vou crescer na vida. Não importa, sei lá, eu me formei na URGS, tenho técnico em meio ambiente, tenho curso de SQL, de banco de dados, sei programar, sei fazer tudo aqui, mas não tenho habilidade comercial para me vender o meu projeto, vender a minha equipe. Então eu não vou crescer na vida. Então, num dia ensolarado, um dia belo, chegou a tão oportunidade que eu estava comentando no início do vídeo e que eu quero fazer para ti também. Eu recebi uma indicação para trabalhar no mercado financeiro. Eu não conhecia o mercado financeiro, não sabia nada sobre investimentos, taxa Selic, IPCA, ações, não entendia nada. Mas não importa, eu peguei assim, mesmo com frio na barriga, eu pedi demissão lá da Agibank, eu briguei com a minha mãe, com a minha namorada e com a minha sogra, elas não queriam que eu saísse já, meu pai ali apostando, vai filho, sai daí, vai fazer teu nome em outra empresa, aposta, vamos ser agressivo. Mas enfim, briguei com a mulherada ali da minha família e fui para essa nova empresa, que era um escritório da XP. E foi aí que o negócio começou a andar. A entrevista foi um fiasco, porque o fundador perguntou se eu sabia o que era investimento. E eu falei que não, dizia que investia pelo Nubank. E só isso, mas mesmo assim, eles me aceitaram lá. Não sei até hoje o porquê eles me aceitaram, o que eles viram em mim. E começaram os desafios, tá? A vida não é tão bela assim. Toda vez vai ter desafio que a gente vai ter que cumprir. E o primeiro deles era o comercial. Por que o comercial? Porque, como eu já falei, né, eu não tinha comercial. Então era muito difícil de pegar o telefone, ligar para as pessoas, convencer elas a fazerem uma reunião comigo. E na reunião convencer essa pessoa a trazer mais de R$ 1 milhão do banco que ela lutou a vida inteira para conquistar esse patrimônio, suou, ralou.
E agora eu vou convencer ela a sair do banco, que é um lugar que tem anos de história, tem porta giratória, tem segurança, tem gerente, tem cafezinho, tem toda a estrutura, sendo que na XP, na corretora, não tinha nada disso, era tudo digital. Caraca, como que eu vou convencer essa pessoa? Mas aqui vai uma dica, eu inclusive postei ela no meu Instagram hoje, uma super dica, que é o super poder que tu tem aí guardado, tu só não tá usando, é o poder da ação. Basicamente, como que tu vai usar ele? Pega o telefone e liga. Pega a reunião e faz a reunião. Cara, vai atrás, tu tem que ter atitude. Se tu usar esse superpoder, eu tenho certeza que tu vai longe. Muita gente fica imaginando, divagando, refletindo. Vai agora, como é que eu vou fazer essa ligação? Como que vai ser o meu roteiro? Cara, simplesmente pega e liga. A tua primeira ligação vai ser horrível. A segunda já não vai ser tão horrível assim. E a terceira vai ser um pouquinho melhor, a quarta melhor ainda. E aí tu vai receber diversos nãos, mas a cada não que tu recebe, tu tá mais próximo do teu sim. Então por isso é importante confiar no processo de aprendizagem. Tu vai receber um não, dois, três, aí tu vai receber um talvez, e aí tu pode receber o teu sim. Então vai atrás que tu consegue buscar ele. Então esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi, eu morava na Cidade Baixa, e que é um bairro mais humilde, mais tranquilo ainda, é o bairro que eu moro aqui em Porto Alegre. E depois eu passei a morar, eu morava num JK, né? Um apartamento bem pequenininho, era tudo meio junto, assim, a sala, o quarto, a cozinha, o banheiro. E o escritório ficava no Moinhos de Vento, que é um bairro mais nobre. Então, como que eu ia para lá, né? Como eu não tinha muita grana na época, eu ganhava bem pouco. Eu pegava a Bike Poa, que é o aluguel de bike do Itaú. Então, eu pegava a Bike Poa porque o plano era bom na época, né? Eu pagava R$ 180 por mês, algo assim. Valia muito mais a pena ir de bike do que de bus ou de Uber. Então, eu pegava a bike e ia pedalando até o outro bairro, depois subia uma lomba e chegava no escritório. Mas o problema disso é que eu chegava suado. Então eu tinha que entrar no banheiro. Ninguém sabe dessa história, estou revelando agora. Eu entrava no banheiro do escritório, eu pegava o papel toalha e me secava assim por baixo da minha camiseta. E depois pegava outra leva de papel, molhava um pouquinho para, né, tirar o cheiro assim. Não dava muito certo, mas é o que eu tinha para fazer na época. Então esse era o meu segundo desafio, a locomoção, transporte, a grana. Provavelmente tu tem esse problema também do dinheiro, mas imagina que é muito melhor do que abrir um negócio próprio, porque aqui a gente vai estar só investindo o nosso tempo, o nosso esforço. Que nem eu comentei lá atrás, quando eu abri uma agência de marketing, eu investi meu tempo, meu esforço e o meu dinheiro. Então é muito mais complicado, né? E uma vez superando o desafio da habilidade comercial, quando eu comecei a ficar bom no comercial, eu comecei a captar mais clientes, a fazer um bom relacionamento, a alocar produtos e ganhar mais comissão. Então eu consegui melhorar a minha qualidade de vida. Daí eu pude comprar um carro, foi minha primeira evolução, comprei um carro. Depois a gente se mudou para um aluguel perto do escritório, um aluguel um pouquinho melhor, era um loft com um garden. Então a gente tinha um gardenzinho lá, era bem legal. Nossa pet podia correr pelo apartamento e eu ia caminhando para o escritório. Então essa foi uma evolução que eu consegui, se eu não me engano, no meu primeiro ano e meio, segundo ano de escritório. Eu já namorava a Sabrina, que é minha namorada, né? Então a gente estava num patamar de vida um pouco melhor. E acelerei na chuva, que nem eu coloquei aqui, porque eu aproveitei todo o momento de mercado, aproveitei as oportunidades que o escritório deu. Então, todos os leads que chegavam para mim, eu pegava e ligava na hora já, fazia a reunião. Enquanto algumas pessoas demoravam, eu já estava ligando e prospectando. O meu líder fala até hoje que na época eu era o assessor mais intenso do escritório. Inclusive, muito obrigado, Diego Giordani, meu antigo líder, famoso Xixo, me ajudou muito na minha formação e hoje, graças a ele, eu posso replicar esse modelo de formação e te ajudar a ser um bom assessor também. Mas o ponto aqui é acelerar na chuva, né? Aconteceram vários momentos difíceis na minha carreira, que foram difíceis para os meus colegas também, mas eu via que enquanto eles estavam reclamando, pensando nos problemas, nas dificuldades, eu simplesmente tentava ignorar essas dificuldades e partia para fazer aquilo que estava sobre o meu alcance, né? São as variáveis que a gente tem controle.
Quais são elas? Fazer ligação e fazer reunião. Ponto. Tu não precisa te preocupar com coisas que não estão no teu alcance. Por exemplo, a economia, o futuro, taxa de juros. Aconteceu tal coisa lá que o presidente falou, não sei. Cara, não importa, tá? Foca naquilo que tu consegue fazer. Para ter uma ideia, eu entrei no meu escritório, tinham 40 assessores. No meu segundo ano, eu estava no top 3 assessores já do escritório. Ou seja, eu passei todos esses 40 assessores que já tinham meses de casa. Porque eu me esforcei, eu fui atrás, eu tive atitude. Eu tinha muita ambição para crescer, eu tinha necessidade daquilo. Eu não tinha dinheiro nem para pagar um Uber para ir para o escritório. Eu ia de bike pô, chegava lá suado, não tinha roupa para usar direito, eu era muito humilde. Eu lembro direitinho, né? O meu colega na mesa variável, uma vez ele comentou assim, bem no início da profissão, né? Quando ninguém tinha dinheiro ainda, mas ele tinha ganho lá um valor de 15 mil reais de comissão, né? Ele trabalhava na mesa, ganhou 15 mil naquele mês de comissionamento e falou assim, eu vou pegar e gastar tudo isso aqui na viagem que eu vou fazer. Daí eu ouvi aquilo e me apavorei, porque eu pensei, 15 mil reais é todo o dinheiro que eu economizei desde que eu sou criança. Desde a primeira mesada que meu pai me deu, todo o dinheiro que eu economizei lá quando a gente ia nos eventos de cidade, que ele me dava um dinheirinho para comer pastel, cachorro-quente, comprar refri, eu não gastava, eu trazia para casa para botar na minha poupança lá no Sicredi. E aí, sempre tive esses 15 mil reais até os meus 23, 24 anos de idade, né, no escritório. E aí o cara da mesa disse que vai gastar todos os 15 mil que ele ganhou naquele mês de comissão em uma só vez. Daí eu fiquei apavorado, né? Então eu sempre fui muito humilde e sempre fui atrás daquilo que eu queria. Então eu acelerei na chuva, consegui obviamente fazer salários assim também, dessa proporção até mesmo maiores. Depois eu fui convidado para me virar partner do escritório. Para quem não sabe o que é partner, o partner é uma sociedade, então tu é convidado a comprar 0,1, 0,2. Eu cheguei a 0,5 mais ou menos, 0,5%, 0,4, 0,5, tá? Algo nessa faixa. Então tu passa a receber dividendos, ou seja, parte do lucro do escritório. E esse é um grande benefício que eu não coloquei lá em cima, tá? Mas o bacana do mercado financeiro é que muitas empresas têm esse modelo de partnership em que tu é convidado a virar sócio e a ganhar parte do lucro. Inclusive, se a empresa é vendida para alguma empresa, tu recebe também esse valor da venda, a um valuation maior. Então, gente, vale muito a pena, tá? Eu recomendo demais. Depois, já chegando no fim da minha carreira lá no escritório, eu fui team leader e team manager posteriormente. Team leader é quando tu tem alguns clientes ainda, né, e tem poucas pessoas sob gestão. E team manager é quando tem várias pessoas sob gestão. Então eu tinha 25 assessores na minha liderança. E agora chegou a hora aqui, ó, de falar sobre a oferta irresistível que eu vou colocar aqui. Oferta, não consigo escrever, eu tô na outra versão, mas é a oferta irresistível, meu amigo. Tu precisa ouvir isso aqui e encarar como oportunidade da tua vida. Somente se tu tem ambição e tu quer crescer e se destacar no mercado financeiro. Daí tu vai aproveitar isso aqui. Se tu não tem ambição, pode já pausar o vídeo e ir para outro aí que está no YouTube te oferecendo alguma coisa um pouco diferente, mas essa aqui é a oferta para ti que vai mudar o patamar da tua vida. Então, o que eu vou te oferecer agora? Eu vou te oferecer para tu se cadastrar aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, eu vou botar um link para tu te cadastrar ali. O que vai acontecer depois que tu te cadastrar ali? Tu vai fazer uma entrevista em algum escritório de alguma corretora aí, uma entrevista, e tu vai entrar como meu indicado. Então eu vou falar aqui, ó, fulano ali tá querendo fazer entrevista e ele é meu indicado, tô te indicando. Por que eu faço isso? Porque eu tenho vários gestores, contatos aí, um networking bom, e eu consigo já passar uma autoridade e uma credibilidade pelas pessoas que eu indico. Então eu indico muitas pessoas e tem ajudado bastante, tanto o lado do assessor quanto o lado do escritório. Por isso eu estou fazendo isso aqui por ti. Então tu vai fazer a entrevista como meu indicado. Também eu vou te oferecer o curso preparatório da Ancord, que é a certificação para passar no mercado financeiro gratuitamente da Eu Me Banco Educação.
Então, tu vai receber esse curso preparatório gratuito da Eu Me Banco. É uma parceria que a gente fechou. Claro, ele vai estar dentro da nossa comunidade. Então, é só tu acessar a comunidade. O link está aqui na descrição do vídeo também. Acessar ela, né? Se tornar membro. É uma mensalidade que a gente cobra ali. Porque esse é o meu salário aqui e o salário do meu sócio. Então, a gente trabalha com isso, né? A gente precisa ter alguma fonte de renda. A gente não consegue trabalhar de graça. E também, passando nessa entrevista que eu vou te indicar, tu vai ter uma lista de leads para ligar todo dia, lista de leads quentes chegando por tráfego pago. E também eu combinei com eles de te dar uma base inicial de clientes, mais ou menos aí 20 clientes, claro, um ticket um pouco mais baixo, mas com oportunidade. Então tu já vai ter lista de lead para ligar, tu vai ter base de clientes para fazer já um salário inicial, vai ter uma taxa, um salário para te ajudar no dia a dia. Então, tudo isso, gente, eu não tinha, tá? Eu tive que pagar o curso para passar na Ancord, tive que ir atrás de lista de leads também, base de cliente, tive que procurar escritório para fazer entrevista. Então, eu vou te dar tudo isso. Entrevista, curso preparatório, lista de lead para ligar já todo dia quente e base inicial de clientes. Então, se tu tá a fim de crescer, tem ambição e quer se destacar no mercado financeiro, clica aqui embaixo, tu vai para um cadastro do Google Forms e eu vou monitorar ali. Quando cair o teu cadastro lá, eu vou te indicar para o meu escritório. Tá bom? Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Dá um like, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguns amigos que também têm ambição e têm um perfil parecido com o teu, que querem crescer na vida. E até o próximo vídeo. Valeu!